Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Conversa com aqui na Hora do Desporto e hoje voltamos ao handball. Depois de no último episódio termos tido a selecionadora nacional de goalball, Márcia Ferreira, hoje temos Ricardo Andorinho, que nada mais nada menos só ganhou um campeonato nacional de handball pelo Sporting Clube Portugal, ganhou pelo Santo António uma liga espanhola, ou seja, a atual Liga Asubal. E vamos, claro, falar diretamente é com o Ricardo, em vez de estar eu aqui a falar. Olá, Ricardo, bom dia. Obrigado por estares aqui na Hora do Desporto. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui, André, a falar de desporto e um bocadinho daquilo que foi o passado ligado ao handball, portanto, a modalidade que eu pratiquei e que com certeza vai ser uma conversa aqui gira contigo. E não só, atenção, eu não me posso esquecer, ex-internacional pela nossa seleção. É verdade, não é, Ricardo? Sim, foram muitos anos de seleção nacional, portanto, eu terminei no Europeu de 2006 com a seleção. Mas sim, são vivências a nível das seleções nacionais que são muito intensas e que, pronto, acabei por estar ali naquele período entre os 16, 18, 21 anos a trabalhar com várias seleções nacionais ao mesmo tempo, por causa da idade e pronto, e foi essa experiência também que me levou a depois conseguir jogar ao mais alto nível, também em Espanha e entre os melhores do mundo, não é? Como é que é? Ou seja, Vamos aqui falar em datas, tu em 2001 ganhas o Campeonato Nacional de Handball pelo Sporting. Estou aqui a ver na minha cábula, porque senão estranhos eu estar aqui a mexer. Em 2001 ganhas o campeonato pelo Sporting. Qual é que é a sensação de ganhares no teu país, ou seja, ganhares um campeonato nacional? Qual é que é a sensação de. Ou seja, na antiga, isto foi no antigo pavilhão, ou seja, no primeiro pavilhão, que era a dita nave de Alvalade, ou nessa altura já não existia? Não, foi na nave de Alvalade, ou seja, e por isso também teve ali naqueles anos, não é? Quem andou na nave de Alvalade naqueles anos sabe bem o tipo de ambiente que ali se vivia, e por isso, para nós teve um gosto muito especial, não é? Porque tu sabes, e isso é transversal, portanto, aos tempos, não é? Acabam por ser, as elites do desporto em Portugal acabam por ser muito poucos atletas, não é? Portanto, a gente conhece todos muito bem a parte da clubite acaba por ser uma coisa que é um bocadinho externa de quem pratica aquele desporto toda a vida, né? E quem quer sempre melhorar. E depois aí perde um bocadinho a relevância aqueles comportamentos mais extremos que vemos nas equipas e que deixam um bocadinho aqui a cultura desportiva um bocadinho refém ou órfão daqui de haver um entendimento mais desportivo e menos extremo, não é? Mas sem dúvida que esse título nacional vem ao final de cerca de 6 anos, portanto, da minha entrada no Sporting, e foi o culminar de 6 anos de trabalho, não é? De 6 anos com uma equipa que teve algumas alterações, portanto, nesse caminho, mas que aquele núcleo duro das relações mais fortes entre os atletas que estavam no Sporting desde esse ano de 94, porque eu recordo que em 94 o Sporting foi completamente remodelado, portanto, o professor António Cunha, tinha a família toda, os filhos a jogarem handball também connosco, foi o diretor dessa equipa e, portanto, fez uma reestruturação completa à equipa com os melhores jogadores portugueses. Portanto, foi buscar alguns jogadores jovens, onde eu me incluía, mas depois foi buscar atletas como o Armando Pires ao Benfica, que foi capitão de equipa do Benfica também desses anos. Foi contratar o Vítor Chicolev ao ABC de Braga, na altura. E, portanto, nomes como o Paulo Faria, o Luís Gomes, depois os próprios estrangeiros que vieram nesse ano para Portugal, o Vojislav Kraljic, que acabou por ser internacional português, foi naturalizado e jogou pela nossa seleção também. Portanto, e é no fundo esse ecossistema que se criou ali de atletas do Sporting desses anos, portanto trouxe frutos
desse trabalho que fizemos e foi com muito orgulho, não é? Quando um Sportingista se junta a uma equipa do Sporting com 17 anos, portanto, imagina o rebuliço de emoções, não é? Quando nós juntamos o útil ao agradável e conseguimos realmente manter-nos a desenvolver e a praticar o desporto que mais gostas e pá, naquilo que sentes confiança em continuar a desenvolver, não é? Ou seja, tu num ano ganhas a taça de. Ou seja, antes até 2001 tinhas ganho uma taça de Portugal, certo? Em Hum. 97 tinhas ganho uma taça de Portugal. Depois és campeão e ganhas uma taça de Portugal e uma supertaça. Ou seja, 2001, 2002, 2003 foi tudo seguido. Portanto, ganhas a supertaça em 2002 e no ano a seguir, e nesse ano ganhas a taça de Portugal. Portanto, ganhaste todos os troféus. Aqui a nível português, em Sim, sim, Portugal. sim, sim. Foi o que aconteceu agora. Foi o que aconteceu agora com a equipa de Sporting. Portanto, foi um ano em que nós conseguimos, portanto, esses três títulos nacionais e que o Sporting, pela primeira vez também, eu acho que não houve outra edição em que o Sporting tivesse também ganhado as três competições nacionais. Um, Portanto, foi um ano incrível para mim, a nível pessoal, e eu nunca falo muito destas partes, porque também há poucos momentos na vida de um atleta em que ele consegue exteriorizar aqui tantas coisas que são coisas de detalhes, mas acaba por ser as nossas vidas, não é? Eu posso dizer que tive um diretor uma vez que disse: Pois, Ricardo, isso é a tua vida, mas para mim são 5 minutos. Para mim é uma decisão e são 5 minutos do meu trabalho. E tu vês bem qual é a diferença entre a política do desporto e a vida do desportista, não é? Portanto, há Sim, aqui uma grande, há uma grande uma grande discrepância, sim. discrepância entre aquilo que é o entendimento dos diretores daquilo que é a vida de um atleta, e por isso é que há muitos casos de gente pouco preparada que está com muita responsabilidade e encargos que tem que tratar com os atletas e com as direções técnicas dos clubes e com os treinadores, portanto o treinador é a pessoa que no fundo consegue respeitar mais o processo desportivo, não é? Mas depois quando se vai para a área da gestão é sempre muito complicado encontrarem-se pessoas que consigam ter sensibilidade para a gestão, mas ao mesmo tempo para o processo desportivo, não é? E por isso é que nós vemos coisas no desporto completamente hediondas que só passam no desporto, não se conseguem passar em qualquer outra indústria, não é? Eh, mas pronto, isso são outras conversas. Na questão daqui da minha carreira e desses anos, pois o que se passa é que eu passo de estar fora do Sporting, portanto no ano anterior a termos ganho esses títulos todos, para voltar a ser contratado pelo Sporting, porque eu, entretanto, Tu antes de ir para o Sporting, desculpa, estiveste no Évora. antes de ir para o Sporting, estive no Évora, mas a situação mais caricata da minha carreira, e que é a única em termos mundiais que eu saiba, portanto, não houve outra situação dessas É no handball exclusivo, europeu. é exclusivo então. Pá, é uma situação única que teve a ver com o contexto desse ano, porque eu fui contratado para o Portland no ano antes de nós termos ganho esses títulos todos. Eu só vou jogar para a Espanha em 2004. Não Então é? tu foste, ou seja, em 99, 2000, Eu fui 2001, contratado, eu fui contratado 2 vezes pelo Portland e só vou à segunda. Ok? como é que isso é possível? Pois, era isso que eu te ia explicar. O que aconteceu foi que, como o Sporting, ao início dessa época, e os clubes mais profissionais fazem bem as coisas, e é por isso que é interessante estarmos aqui a falar para as pessoas que nos ouvem conseguirem ter a noção da pressão que é para o lado do atleta. Portanto, na época de 2000, 2001, portanto, no início da época 2000, 2001, portanto, aí em outubro de 2000, mais ou menos, portanto, eu recebo uma proposta do Portland para ir no ano seguinte, ou seja, para a época 2001, 2002, ok? Ok. Para começar um contrato de 4 anos no Portland San Antonio, Hum. ok? Em E as Espanha, para coisas quem não estavam sabe, em em Espanha. Espanha, em Espanha. Portanto, no norte de Espanha, é um clube que já não existe, mas que foi campeão europeu e ganhou a Champions League. Curiosamente, Uh, num ano em que exa- ganhas o campeonato pelo Sporting. não, no ano a Não, seguir. foi no ano a seguir? Foi no ano a seguir.
E a Ok, questão sim. é essa, é com esse dinheiro, portanto, e a cláusula de rescisão eram 100 mil euros, o Sporting pagou 100 mil euros para eu permanecer no Sporting, Então, eles ok? contrataram-te, o Sporting contratou-te porque pagou a tua cláusula. Sim, sim. Ok, ok, E isto, não isto é uma história que não existia no handball. Portanto, eu não conheço todas as histórias, como deves calcular, mas é uma história incrível, porque o diretor do Sporting na altura, que não vale a pena referenciar aqui o nome, porque falei com ele na altura e até. E pronto, foi um bocadinho aquela história que te estava a dizer que quando é para se tomar decisões de gestão, depois não interessa muito bem as pessoas que estão do outro lado, não é? Aqui a questão é que o que me foi dito, portanto, na altura, ou seja, um ano antes dessa época brilhante que fizemos em equipa terminasse, foi que não havia orçamento para o handball do Sporting para a época seguinte, ok. ok? E então, era o diretor do Sporting disse-me, Ricardo, estás-me aqui a pôr um contrato para o campeão da Europa, ou para o campeão da Europa, não era campeão da Europa na altura, mas tinha uma das melhores equipas do mundo, do handball, não é? Tu tens aqui uma proposta para ir para a melhor equipa do mundo de handball, não é? É uma não decisão. Tu não tens proposta nenhuma de continuar no Sporting para a próxima época. Tu terminas contrato e nós não conseguimos negociar contigo agora um orçamento que não está disponível e que eu não consigo negociar contigo agora. E, portanto, pá, só tens que assinar. Portanto, para o Sporting é fácil, não é? E aí tu vês que, afinal, não és tão importante para o clube como pudesse imaginar por aquilo que é a tua performance esportiva, não é? E isso é algo, é uma sensação um bocado complicada para qualquer atleta, não é? Que é pensar que está numa equipa e que a equipa até valoriza o trabalho que faz, mas numa conversa acaba por perceber que pá, aconteça o que acontecer na época desportiva, portanto, é melhor, porque é um atleta caro, não é? Eu já era muito caro para o Sporting nessa altura, e portanto, quem olha para a folha de salários, não é? Diz, pá, é melhor o Ricardo Andorinha ir à vida dele, porque eu com esse valor ao ano consigo, se calhar, contratar aqui 2 ou 3 atletas mais de baixo nível, mas que conseguem dar aqui uma resposta interessante para a equipa, não é? E, portanto, o que acontece nessa história é interessante, não é? Que é depois um trajeto em que acabamos por ganhar tudo nessa época e, afinal, o Ricardo Andorinha era imprescindível e tinha que ficar no Sporting. E depois aí foi um bocadinho a pressão do público e a pressão depois de um diretor que queria muito que eu de outro diretor que queria muito que eu ficasse no Sporting, que fez coisas mirabolantes também para que pudesse acontecer aquele pagamento de 100 mil euros ao Portland San António. Porque o que eu fiz quando o Sporting me volta a fazer um contrato para eu permanecer em Alvalade, foi viajar de Portugal a Espanha, né? De Lisboa, o Portland tinha ido jogar a Vigo, e eu fui dizer ao Portland, olha, o Sporting fez uma proposta e eu prefiro ficar em Alvalade, porque ainda não acabei o meu curso, prefiro ficar na minha equipa, pá, eu sou sportinguista, adoro o Sporting, pá, fizeram-me uma proposta irrecusável, ou seja, ainda a ganhar muito mais dinheiro, não era muito mais, mas era mais dinheiro do que aquilo que eu estava a ganhar antes de ir para o Portland. E, portanto, era uma situação que para mim era muito mais benéfica por todos os motivos, não é? E eu sabia que se tivesse ido para a Espanha sem terminar o meu curso, também não tinha corrido bem, a minha cabeça também não ia funcionar muito bem sem ter ido para a Espanha com o curso terminado. E assim foi, portanto, depois acabo por ficar, fizeram um contrato de 4 anos que eu só fiquei 3. Portanto, depois houve uma série de outras coisas no seio da equipa de Sporting. A equipa de Sporting depois foi desmembrada um bocadinho por via também de uma direção que põe uma bomba relógio dentro da. E aí eu já tinha experiência como trabalhador de Sporting, portanto, conhecia a vida financeira do clube por dentro. E depois foi outro tipo de sofrimento, não é? Que foi olhar para um conjunto também de diretores que, em vez de tomarem decisões de gestão e de negociarem com os atletas como sempre tinham negociado, foi chamarem 5 atletas e porem uma bomba relógio dentro do balneário, que foi uma folha de salários para os atletas, portanto, reduzirem
um orçamento que teoricamente tinha que ir para um quarto daquilo que era, não é? Agora imagina tu o que era nesses anos, portanto, os atletas, ou o capitão de equipa, ou o subcapitão, chegarem ao pé, dentro de um balneário e dizer, malta, alguém vai ter que sofrer um bocado aqui, ou ter que ir embora, porque não há dinheiro para todos, e isto, portanto, vamos ter que ser nós aqui a colocar esta informação do lado da direção. E pronto, eu aí fiquei mesmo muito revoltado com esta situação e decidi negociar a minha saída do Sporting, portanto, um ano antes do contrato acabar, desses 4 anos. E é aí, entre o terceiro e o quarto, que eu vou para a Espanha, portanto, em 2004. Ou E, seja, portanto, 2004, exatamente. Na época 2004, 2005, primeiro ano em que jogas pelo San António. E que curiosamente são certo, campeões. pá, é brutal. Tipo, o contexto disto é. Tu imagina, quando nós somos campeões nacionais, de handball no Sporting, quem é que nos calha no pote da Liga dos Campeões? O Portland de Santo António. Estava destinado, Ricardo. Então, era o destino. O Epá, Portland de Santo António era o teu destino. é, eu digo que a minha vida é cheia de eventos de baixas probabilidades, mas que depois basta haver uma probabilidade, mesmo que seja baixa, as coisas acontecem. E já nos sistemas de informação também tenho muitas histórias destas que são super curiosas e que têm pessoas que estão do outro lado do planeta como interlocutores, não é? E isto volta a ser aqui um bocadinho uma oportunidade de contar essa história, porque imagina que depois os jogos, tu imagina para um atleta que tem uma relação com um clube na altura 7 anos, não é? E que depois diz a um que não vai. E depois o dinheiro é utilizado para contratar o Hombrados, que era um dos melhores guarda-redes de Espanha, que acaba por dar o título de campeão europeu ao Portland com esse dinheiro. Ou seja, tipo, eu não fui para o Portland, mas o dinheiro que foi do Sporting para o Portland serviu para o Portland ser campeão europeu, não é? Portanto, eles diziam a brincar que o título tinha lá o símbolo do Sporting por baixo. E Ok, era o Portland que dizia. Ou seja, era o ok, Portland que dizia isto. O Portland dizia que o Sporting Clube Portugal tinha tido um peso gigante naquilo que tinha sido o título da Liga dos Campeões. Porque, como tu sabes, no handball, a importância do guarda-redes, ou de se ter um bom guarda-redes de alto nível, é super importante para qualquer equipa, não é? sim, sim, E é, sim, e é, e é sem dúvida uma componente muito importante da performance de qualquer equipa, não é? sim, E, portanto, nós, como apaixonados pelo desporto, não é? E eu, ainda para mais, com competências na área da gestão, porque licenciei em gestão de empresas na ISCTE e depois estudei a parte financeira com alguma profundidade, cria-nos, enquanto desportistas, aqui um mal-estar interno, saber que as pessoas que estão a decidir sobre o dinheiro não têm competências dos dois lados, nem competências de gestão, nem competências desportivas. E, portanto, acaba por se perder aquilo que poderia ser uma simbiose perfeita, não é? Que é tu alinhares aquilo que é uma estratégia desportiva ou um plano desportivo às competências de gestão desse plano desportivo e às competências pedagógicas e desportivas dos treinadores e das equipas que constituís dentro de alguma equipa, não é? estás Mas aqui a dizer. diz? Desculpa interromper-te, só para as Ah, pessoas nos entenderem, ou seja, tu és campeão pelo Sporting 2000, 2001 e estavas a falar aí do Portland, ou seja, quando encontrou o Portland na Liga dos Campeões, já o Portland era campeão europeu, foi na época a seguir 2001, 2002, em que era no grupo o RK Lovsan, Sporting, o Kolding e o San António. exato, estiveste a ver Foi aí, o ano a seguir, ou exato, seja, exato. o ano a seguir a vocês conquistarem o Campeonato Nacional e depois da história incrível que tu tens com o Portland, calha-te o Portland na rifa. Sim, gigante. Depois imagina, depois essa Eu parte que imagino a estava tua a cara dizer antes. quando viste o sorteio assim. A sério? A tua cara na altura. Não, foi.
Foi muito bom porque quando tu és um atleta de elite e que estás sempre a querer medir aos melhores, acaba por ser um vício, não é? Acaba por ser um vício. E esse vício que agora tem uma série continua a ter uma série de atletas, isso vê-se, isso transparece para fora, não é? Tu vês um jogo de handball e vês quem é que são os atletas mais competitivos, não é? Vês quem é que está sempre à procura de uma oportunidade, vês quem é que força, mesmo que falhe, quem é que força as oportunidades, quem é que tem mais capacidade técnica. Todas essas coisas são muito Ainda interessantes, este ano, só nas que meias finais da Liga dos Campeões, pudemos ver isso. Duas meias certo, finais certo. incríveis. Duas meias finais Epá, incríveis. E aquela final do Barcelona contra o Alborg do Mikel Hansen é incrível. Portanto, é de uma qualidade, o desporto é das poucas atividades no mundo em que, e ainda agora tive a oportunidade também de falar nisso numa empresa, ehm, é que no desporto, nós querendo ou não querendo, temos sempre a ser avaliados todos os dias. Tu não tens outra atividade no mundo em que, para tu te sentires confortável, eu tenho que me expor a um nível em que tu me possas criticar para eu poder melhorar. E depois os bons treinadores são pessoas com uma preparação pedagógica muito boa, que não só te dão confiança a tu acreditares nas tuas mais-valias, como te dizem exatamente como tu fazeres naquilo que são os teus pontos fracos e aquilo que tens para melhorar em termos de performance. exato. Essas pessoas normalmente não conseguem ser muito valorizadas no processo. Porquê? Porque só os atletas é que reconhecem estes valores. Os diretores, muitas vezes, não percebem qual é o processo de que estamos aqui a falar os dois hoje, não é? E, portanto, outra vez, acaba por se criar um fosso entre a política do desporto, a política do balneário, as relações dos atletas. Os atletas, muitas vezes, as relações dos atletas, para o bem e para o mal, conseguem limitar muito aquilo que são as escolhas dos diretores também, não é? E, Verdade. portanto, essa parte de simbiose entre estas várias layers que compõem as tomadas de decisão no desporto são muito interessantes. Mas eu ia dar aqui outra nota. Tu imagina, eu ter tido, como apaixonado pelo handball, não é? De eu ter, por exemplo, quando comecei a jogar entre os melhores em Portugal, de começar a jogar com o Carlos Rezende, que era um ídolo para mim, e de conseguir É, jogar contra ele, o Carlos Rezende. pronto, o Carlos Rezende, o Filipe Cruz, o Eduardo Filipe, o Rui Almeida, pá, o Paulo Morgado, o Sérgio Morgado, tudo atletas de uma geração acima da minha que me guiaram aqui a minha competitividade individual. Agora imagina o que é chegares isto com o Jackson Richardson, era um ídolo da França e que me deu um prémio de melhor marcador de um torneio de Paris-Bercy entre seleções nacionais. Foi talvez o melhor jogo que eu fiz contra uma seleção nacional, foi contra a Suécia do Lovgren, pá, que eram equipas icónicas do handball mundial, não é? Receberes um prémio do Richardson e depois seres colega de equipa dele, não é? Quando chega ao Portland San Antonio, não é? E ser colega no mesmo ano do Richardson e do Ivano Balic, que ganhou 3 vezes o prémio do melhor jogador do mundo, estás a ver? Pá, termos lá um Tuga no meio daquela malta, não é? Exatamente. Epá, era algo que me dava um orgulho enquanto português e incrível, não é? E muito bom. E pronto, e depois há muitas histórias, não é, dos balneários desta malta que são dignas de registro porque são únicas e são complexas e são humanas, são muito humanistas, não é? E são giras a Ricardo, gente estar a falar hoje. vamos avançar um bocadinho, que não temos muito tempo, temos aqui cerca de 6, 7 minutos. Queria-te fazer três perguntas ainda. Uma delas é. Engasguei-me. Não, não é esta. Uma delas é: vais para o Portland de Santo António, ganhas o campeonato espanhol. Estamos a falar de uma grande liga atualmente. Sabemos por quem é que é perfeitamente dominada, não é? O grande Barcelona. Mas há uns anos, há muitos anos atrás, muitos anos, há 16, 17, 18 anos, não era bem assim. Hoje em dia sabemos que é, porque o Barcelona tem uma grande equipa. Tu no Portland de Santo António vais daqui, ou seja, a nível de emoções, tanto estás no topo, ganhámos, somos os melhores de Espanha, aqui, quando perdes a Liga dos Campeões, na final. Ou seja,
como é que uma pessoa, como é que um atleta, ou seja, internacional, ganha o que tem ganhou tudo em Portugal. Em Espanha, lutou, ganhou Supertaça, ganhou o campeonato e perde uma final de Liga dos Campeões. Não há aquele sentimento de será que é mesmo isto? Às vezes eu ponho-me a pensar, será que os atletas, claro, que quem em alta competição, não, ok, perdeu, ainda ouvi o Bernardo Silva no podcast da semana passada de alta definição a dizer perdemos, para um ano eu estou cá outra vez para tentar ganhar a Liga dos Campeões pelo Manchester City. Este ano perdemos o Real Madrid. Qual é que é o sentimento de perder uma final de uma Liga dos Campeões? É sempre uma Liga dos Campeões, independentemente da modalidade. Certo. Olha, eu posso te responder de uma forma muito simples, que é, os atletas de elite, estão mais preparados para perder do que para ganhar, né? Ok, O atleta de elite que não souber perder tem muita dificuldade em recuperar para o próximo treino. Não é para o próximo jogo, é para o próximo treino. Porque ele no próximo treino tem que estar focado no próximo jogo, não é? E, portanto, o atleta de elite que tiver muita dificuldade a resolver problemas de ego a nível de perder jogos, tem um grande problema. E depois é o como. Depois é o como. É, no como, tu, por exemplo, tu tens jogos que perdes, pá, que perdes no último segundo, não é? Pá, e sim. esses jogos que perdes no último segundo acabam por ser mais difíceis de digerir do que jogos que claramente o Ciudad Real, na final da Liga dos Campeões que eu perdi a jogar, cilindrou o Portland. Ou seja, isso para nós é muito claro. O jogo podia ter 200 minutos que nós íamos perder aquele jogo. Ou seja, nós nunca conseguimos estar confortáveis dentro do jogo, nunca conseguimos fazer o nosso jogo. Estávamos na segunda mão da Liga dos Campeões, como é que se chamava? Aquilo chamava-se no Quixote Arena. Quixote Ok. Arena, chamava-se o pavilhão do Ciudad Real, que também desapareceu. Portanto, houve projetos em Espanha de handball que eram também megalómanos e que não eram sustentáveis. Trouxeram os melhores jogadores do mundo para jogar durante esses anos, mas depois os clubes desaparecem. Desaparecem porque não têm, não Uma base têm sustentável para se manter. uma base estrutural, não é? Como têm Ok. os três grandes clubes portugueses, por mais dificuldades financeiras que possam atravessar durante alguns momentos, têm uma estrutura. E é aquele Portland San Antonio, aquele Cidade Real não a tinha. Por isso, estas questões de quando perdemos e de ser uma grande frustração, sim, é uma grande frustração, é uma oportunidade única, não é? Quantos jogadores a nível mundial conseguem estar numa final da Liga dos Campeões, não é? Vamos dar os parabéns ao Frade, não Ao é? Ao Frade, Luís Frade, exatamente, ganhou outra vez a Liga dos Campeões este de, ano, com o de ter Barcelona. ganho com o Barcelona, e estar numa equipa rodeada de estrelas do mundo do handball. E isso, para mim, é o indicador que, independentemente de como corre um jogo, há jogos que correm muito bem, jogos que correm menos bem, não é? Nos corre menos bem sabermos que estamos naquele ambiente, não é? E que estamos seguros naquele ambiente. Hoje correu pior, amanhã vai correr melhor. Somos humanos. E esta capacidade de sermos humanos é o que nos deve dar confiança para nós melhorarmos e não nos sentirmos postos em causa por aqueles que são os detratores do Cristiano Ronaldo, que nunca deram um pontapé numa bola, que não sabem o que é ter a competência que o Cristiano Ronaldo tem à idade dele, com uma idade biológica muito mais jovem do que aquela que é a idade dele natural. E, portanto, o Cristiano Ronaldo, para mim, nunca foi tão bom jogador como é neste momento, não é? Ou como o Djokovic Sim, teve tenista. agora uma lesão, Sim. mas estamos a falar de atletas que conhecem melhor o corpo do que alguma vez as outras pessoas que não são do desporto poderão sonhar em conhecer qualquer parte do corpo, não Por é? falar em E, Cristiano Ronaldo, para terminarmos, estamos mesmo a terminar, quero-te fazer esta pergunta: como é que é pronto, representar a nossa seleção? Eu sei que te interrompi, eu sei que tínhamos muito tempo, mas como é online, estamos aqui limitados, um bocadinho ao Zoom. Qual é o sentimento, e tem que ser mesmo muito rápido, um minuto, nem tanto, como é que é o sentimento de representar a nossa seleção? sabes, há duas coisas. É uma coisa muito íntima, por um lado,
e cada atleta, portanto, vive as coisas de determinada maneira. E depois tem a ver com o prazer que te dá o desporto que tu fazes. Ou seja, dentro destas duas variáveis, haveria muita coisa a dizer, mas eu fico sempre com as primeiras sensações e com uma seleção de sub-16 com quem tive o prazer de jogar e de viajar pelo mundo, não é? É quase descobrir o mundo aos 16 anos com uma seleção nacional de handball. Para mim foi das experiências mais incríveis da minha vida e que ainda hoje, portanto, temos aqui um grupo do WhatsApp e que mantemos relacionamentos de alta qualidade e de grande amizade e por isso eu acho que o desporto, em último caso, é algo muito honesto e muito particular que a sociedade deveria aprender um bocadinho mais com alguns princípios do desporto, saber aplicá-los à sociedade. Mas isso no nosso país tem sido muito difícil de conseguir. Exato. Ricardo, muito obrigado. Foi assim uma entrevista rápida que passou a correr, que vai terminar. Mais uma vez, Ricardo, obrigado por ter estado aqui no À Conversa com o Na Hora do Desporto. Já sabem, quanto a vocês, até o próximo episódio e preparem-se que o próximo episódio vai ser muito, muito especial. O Ricardo já sabe que é convidado ou convidada. Até o próximo episódio e mais uma vez, obrigado, Ricardo. Um abraço a todos. Obrigado.